Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Está entrando no ar o programa Literato, de André Punig, direto do escritório de literatura da Radioletras.com. Bem-vindos ao programa Literato deste domingo. Neste programa falaremos sobre Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Foi publicado em 1960. Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Também apresentaremos uma deliciosa entrevista concedida pela escritora brasiliense Baselina Pereira, autora de 12 livros. Baselina Pereira é presidente da Academia de Letras e Música do Brasil e concedeu essa entrevista especialmente para radioletras.com. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Aos 7 anos, a sua mãe a coloca na escola, mas ela interrompe o curso no segundo ano, tendo já conseguido aprender a ler e escrever e também tomado o gosto pela leitura. Em 1937, sua mãe falece e ela se vê impelida a migrar para São Paulo. Carolina construiu sua própria casa usando madeira, lata, papelão e todo o material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel a fim de conseguir dinheiro para sustentar a família. Em 1947, com 33 anos, desempregada, grávida, Carolina instala-se na extinta favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, no momento em que surgiam na cidade as primeiras favelas, cujo contingente de moradores estava em torno de 50 mil. Em 1948, deu à luz ao seu primeiro filho, João José. Teve ainda mais dois, José Carlos e Vera Eunice, nascidos em 1949 e 1953, respectivamente. Ao mesmo tempo em que trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade onde morava nos cadernos que encontrava no material que recolhia e que somavam mais de 20. Um destes cadernos, um diário, que havia começado a escrever em 1955, deu origem a seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A tiragem inicial de Quarto de Despejo foi de 10 mil exemplares e esgotou-se em uma semana. Desde sua publicação, a obra vendeu mais de 1 milhão de exemplares e foi traduzida para 14 línguas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Em 1962, Quarto de Despejo foi publicado nos Estados Unidos pela editora E.P. Dutton com o título Child of the Dark. No ano seguinte, como parte da coleção Mentor, a tradução ganhou uma edição de bolso publicada primeiro pela New American Library, depois pela Penguin USA. Após a publicação do livro Quarto de Despejo, Carolina mudou-se para Santana, bairro de classe média na zona norte de São Paulo. E em 1963 publicou por conta própria o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Após então, ela muda-se para
Parelheiros, região da Zona Sul de São Paulo. Carolina de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parelheiros, no dia 3 de fevereiro de 1977, vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, doença que já acompanhava desde muito cedo. Apesar de ter realizado o tratamento, a doença havia se agravado. Dentre as suas obras póstumas estão Diário de Bitita, de 1977, Um Brasil para Brasileiros, 1982, Meu Estranho Diário, 1996, Antologia Pessoal, 1996 também, Onde Estás, Felicidade, 2014 e Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos, 2018. Segue-se alguns trechos de uma entrevista concedida pela autora. Por que a senhora começou a escrever? A resposta dela: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevia no meu diário. Como surgiu seu interesse pela literatura? Ela diz: seria uma deslealdade de minha parte não revelar que o meu amor pela literatura foi me incutido por minha professora, Dona Lanita Salvina, que aconselhava-me para eu ler e escrever tudo o que surgisse na minha mente e consultasse o dicionário quando ignorasse a origem de alguma palavra, que as pessoas instruídas vivem com mais facilidade. O que significou a literatura para sua vida? A transição de minha vida foi impulsionada pelos livros. Tive uma infância atribulada e, por intermédio dos livros, que adquiri as boas maneiras e formei o meu caráter, né? Se não fosse por intermédio dos livros, que deu-me boa formação, eu teria transviado, porque passei 23 anos mesclada num meio marginal. Como é que uma pessoa que não teve educação escolar consegue compreender e expressar tão bem a realidade dos pobres e dos miseráveis? Assim diz Carolina de Jesus, não é preciso ser letrado para compreender que o custo de vida está nos oprimindo. A senhora pensava em publicar o que escrevia? Como é que a senhora fazia e como foi que conseguiu a publicação afinal? Cansei de suplicar às editoras do país e pedir à editora Seleções do Reader's Digest, nos Estados Unidos, se queria publicar meus livros em troca de casa e comida, e enviei uns manuscritos para eles. Devolveram-me. Depois que conheci o repórter, que é o Audálio Dantas, tudo transformou-se, e eu enalteço o repórter por gratidão. O que a senhora sentiu quando viu o livro Quarto de Despejo pronto, encadernado, com seu texto em letras de imprensa? Assim diz a autora. Fiquei alegre, olhando o livro e disse: o que eu sempre invejei nos livros foi o nome do autor. E li o meu nome na capa do livro: Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo. Fiquei emocionada. É preciso gostar de livros para sentir o que eu senti. De onde veio a ideia para o título de seu livro? É que em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Ao que a senhora atribui o sucesso de público
do seu quarto de despejo. Bom, eu não sei o que eles acham no meu diário. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Fico pensando, o que será quarto de despejo? Umas coisas que eu escrevia há tanto tempo para desafogar as misérias que enlaçavam-me igual cipó quando enlaça as árvores, unindo todas. Depois da publicação, a senhora ficou famosa. Passou a frequentar ambientes diferentes do da favela. Conheceu intelectuais, políticos, gente rica. Foi difícil seu contato com esse outro tipo de gente? Assim diz Carolina de Jesus. Não. Conversamos e eu fui perdendo o acanhamento e tinha a impressão de estar no céu. A minha cor preta não foi obstáculo para mim e nem os meus trajes humildes. Chegavam repórteres e entrevistavam-me. Em seu livro, a senhora, além de mostrar a realidade dos favelados, fala mal dos políticos, dos poderosos. A senhora, sendo pobre e desprotegida, não tinha medo de fazer essas denúncias e acusações? Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideia nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. Muito bem. Esse pequeno trecho, né, dessa entrevista de Carolina Maria de Jesus encontra-se em seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da editora Ática. É um livro extremamente contundente e simplesmente fantástico, do qual recomendamos a leitura. Muito bem, segue-se em nossa programação a entrevista da escritora Basilina Pereira. Muito bem, eu sou o escritor André Pulig, estou aqui para entrevistar a escritora Basilina Pereira. Ela é a nossa diretora jurídica da Academia de Letras do Brasil, Seção DF, e presidente da Academia de Letras e Música do Brasil. Muito bem. Basilina Pereira, obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa entrevista. Fale-nos um pouco sobre você, o seu trabalho, principalmente, né, como presidente da Academia de Letras e Música do Brasil. Obrigada pela oportunidade, André. É um prazer estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Letras. Como você já introduziu, eu sou Basilina Pereira, sou escritora de Brasília, sou professora aposentada, sou advogada e sou escritora. Atualmente estou na presidência da ALMUB, concluindo já o meu segundo mandato, tá? Foram 4 anos e foi uma experiência muito gratificante, porque a ALMUB é uma academia já bastante tradicional, vai fazer 44 anos agora de existência aqui em Brasília, mas quando eu assumi, o que acontecia? O pessoal, os acadêmicos, era ainda aquele pessoal antigo, da época da criação. Então, muitos deles já haviam falecido, outros estavam doentes, alguns muito idosos. Então, eu peguei a academia numa fase assim, bastante parada, digamos assim, com atividades desaceleradas por todas essas circunstâncias, né? Então, eu tive, principalmente no primeiro mandato, eu tive um certo trabalho no sentido de regularizar a situação fiscal, a situação
contábil, reformular estatuto, reformular regimento, porque depois de 40 anos as demandas mudam, né? A realidade também é outra. E eu fiz uma renovação. Muitos daqueles acadêmicos que tinham condição de passar para honorários, eu fiz essa transposição, respeitando sempre aqueles que estavam doentes e que não tinham condição. E muitos que tinham desaparecido, eu simplesmente cortei de acordo com o estatuto, mas não sem antes tentar o máximo de todas as formas entrar em contato e chamá-los de volta, né? Então, eu fiz uma renovação. No primeiro ano, admiti 10, mais 10 acadêmicos, no segundo, mais 10, e no terceiro ano, mais 9. Esse ano, eu estou com 20 aprovados para entrar, mas a pandemia veio, né, e a gente teve que suspender todas as atividades. Então, eu estou fechando o meu mandato, ano que vem eu vou passar para a nova administração, mas vou passar muito feliz, assim, porque eu sinto que eu consegui fazer alguma coisa, eu consegui reestruturar, modernizar e atualizar a academia, mantendo os pilares dela, mantendo e fortalecendo o que eu acho importante numa academia, que é o espírito acadêmico, sabe? Incutindo isso em cada membro e chamando realmente para participar e para dar continuidade a isso. Então, esse foi o meu trabalho junto ao MUBI. Parabéns, Rosinha. Você faz um trabalho maravilhoso, impecável, incansável, né? Então, merece... A gente se esforça, né? Parabéns por Sempre isso. É fácil. Maravilha. Como a literatura, né, e, no caso também, a música, como entraram na sua vida? Olha, na verdade, a literatura entrou de raspão quando eu era adolescente. Eu sempre gostei de escrever, de fazer redação. Eu fazia as minhas redações, fazia das colegas. Quando começaram a pedir demais, eu comecei a cobrar R$1 cada redação para comprar o lanche. E aí, quando eu tinha mais ou menos 16 ou 17 anos, surgiu um concurso na cidade, pela Rádio Difusora, um concurso de poesia. Eu participei do concurso e tirei primeiro lugar. Não foi nem surpresa, foi um susto. Pensa no susto. Eu tive que ir à rádio, tímida demais, receber o prêmio, que era um par de sapato, e ler o poema. E o medo de gaguejar na hora de ler o poema, né? Então, na verdade, mas a coisa ficou por aí. Depois eu terminei o segundo grau, logo casei, tive 3 filhas, e a literatura ficou assim, nem na lembrança não ficou, realmente ela ficou para lá. A vida inteira eu trabalhei com processos, com pareceres, sempre trabalhava muito, e dona de casa, 3 filhas, então a literatura voltou efetivamente quando eu me aposentei do magistério, no final de 2008, começo de 2009. Então de lá para cá é que realmente retomei a literatura, no início com muita insegurança, nem sabendo se eu ia continuar por esse caminho, até que eu fui atrás, como você falou, né? Eu fui atrás de ler, de estudar e ver o que estava acontecendo atualmente. E aí a confiança foi voltando, né? E eu estou aí nesse caminho até hoje. É interessante ouvir, né? Você nos trazer esse relato, falar da confiança voltando. A sensação que eu tenho, pelo menos, né? E diante de todos os prêmios que você já recebeu, né, com a sua poesia, inclusive no meio internacional, que essa poesia ela sempre esteve latente, né, dentro de você de uma forma avassaladora, né, porque as suas poesias são maravilhosas. Eu tive o grande prazer de ler O Caminhos Diversos, né, de um só gole, costumo dizer, de tão saborosa de tão saborosas que eram, né, as poesias, os textos. Foi muito bom. Que bom que você pôde ter essa possibilidade. Né, deu tempo de fazer tudo, né? Porque antes realmente não dava tempo. E quando você está muito mergulhado em problemas, porque eu fiz outra faculdade, né, que a minha primeira formação é letras,
Durante o meu trabalho, eu tive que fazer vários cursos de especialização na área de letras, porque a gente falava para ter acesso, para progressão funcional, eram necessários. Então, eu acabei tendo que fazer, foi ótimo, 3 cursos lato sensu na área de literatura, exatamente para acender, pular as barreiras que eles falavam, né? Aí depois é que eu fui fazer Direito, eu entrei na faculdade de Direito com 48 anos e saí com 53. Olha, então Direito foi meu plano B, né? Nós agradecemos muito por você ter esperado a poesia e pela poesia ter te esperado. Então, um casamento, né, perfeito aí entre vocês. Obrigada. Tem algum projeto atual? Tenho. E eu estou muito entusiasmada. Eu estou trabalhando num projeto infantil, que é a única coisa que eu ainda não escrevi. Então, ele surgiu na minha cabeça, assim, por um outro acontecimento. Há muito tempo eu tinha cedido os direitos autorais de um poema, e agora eles voltaram atrás, pediram de novo para eu renovar essa concessão de direitos autorais, que parece que um poema meu vai participar do Plano Nacional do Livro Didático, sabe? E eles perguntaram se eu não tinha mais nada na área infantil e fizeram uma encomenda, tá? Então eu estou escrevendo sobre encomenda. Eu já esbocei um projeto, em princípio 100 livros, chama-se Ciranda Cirandela, que eu vou falar, ele vai ser todo em versos, em quadras, bem rimadas. Eu já escrevi 2. O primeiro já está na ilustração. O primeiro é sobre Ciranda Cirandela Flores. O segundo, esse que ainda não está em revisão, Ciranda Cirandela Animais. Então depois eu vou falar, cada vez vai ser um tema, né? Sim. Eu pensei em cores, em formas, em pássaros, em números, nas letras, sabe? Então ele vai crescendo, vamos ver o tamanho que vai sair. Se der certo, né? Eu estou muito entusiasmada, sabe? Porque era o meu desafio. Eu tenho alguma coisa assim infantil, mas infantil eu só escrevo sob encomenda, assim, sabe? Parece que a hora que eu for escrever, eu sempre fujo, sabe aquela coisa que você vai deixando para depois, né? Mas agora eu estou entusiasmada. Bom, já estamos ansiosos aí por esse trabalho. A ver Ciranda Cirandela, né? Quantos livros já publicou? Tem algum seu preferido? Eu já publiquei 10 em papel, sendo um romance, um de contos e 8 de poesias. E já publiquei 2 e-books que são muito lindos, eles são de poemines e são todos ilustrados. Nesse dia que eu estava limpando meu computador lá, eu os vi de novo. São bem bonitinhos. Agora, pena que eu não divulguei direito. Pouca gente conhece esses 2 e-books, né? Então são 12 livros, né? Uma oportunidade para compartilhar conosco. Agora, preferido, você tem, você foi assim, de pronto você sabia qual o seu livro preferido. Eu gosto de todos os meus livros de poesia, mas se eu tivesse que apontar um, seria o romance, Sonhos Antigos, porque ele me deu um pouco mais de trabalho e eu gosto muito dele, porque na verdade eu escrevi esse livro para o meu neto, para contar para ele como é que foi a minha vivência. Ele é um livro de autoficção, que acompanha mais ou menos a minha trajetória. Da época que eu entrei no colégio, que eu fui interna 10 anos, foram esses 10 anos de internato que eu conto. A minha adolescência, a minha evolução, e ele termina exatamente quando eu saio do internato. Então ele conta essa fase, que meu neto, ele gostava muito de perguntar: vovó, como é que era meu avô, como é que você, de que você brincava, como é que era na fazenda, o que você gostava de fazer e tudo. Eu falei, eu vou escrever um livro para te contar tudo isso, sabe? Então tem muito regionalismo, tem muitos costumes de época, assim. E eu já fiz doação para o estado de Mato Grosso, para o estado de São Paulo, para algumas escolas de interior. Os adolescentes gostaram, entraram em contato comigo, me entrevistaram
pela internet, assim, eu fiquei surpresa, sabe? Eles gostaram muito, né? Porque tem amor, tem os primeiros namorados, essas coisas assim, tudo, né? Então, é um livro bacana. Então, eu diria isso porque eu acho que esse livro, ele ainda foi pouco explorado, sabe? E eu acho que ele tem ainda alguma coisa para explorar, sabe? Porque tem muita coisa ali que é autêntico, que é mineiro, que é daquela região, assim, sabe? Que eu não deixei perder. Seu processo criativo, né? Como que ele se desenvolve? Muito parecido com o seu, tá? Inspiração, assim, a poesia, principalmente também na poesia, sabe? Porque a poesia é o que vem para mim mais fácil, né? A poesia, quando ela vem assim, ela vem muito rápida, ela vem muito fácil, tranquila, e às vezes eu volto para dar uma leitura ou duas só, mas não tem transpiração, não. É prazer. Agora, a prosa também é um pouco mais difícil. Haja vista que esse romance, eu demorei mais de um ano. Eu começava, cansava, eu parava, cansava, eu parava. E conto é um pouco... Você recebendo uma visita aqui, ó. Sim, Agora, o conto não tanto, porque o conto é rápido, né? Conto, às vezes, eu escrevo de 2 vezes. Eu escrevo um pouco, depois eu volto, termino, aí depois é revisão e alguma inserção, né? Mas a poesia é inspiração, a prosa vai um pouco de transpiração, bastante. Como presidente da UMUB, você lida com a música e você lida com a literatura. Alguma preferência? Olha, nesse ponto também, eu permeio aí entre as duas. Eu falo assim, que a música é a poesia dos sons, né? Em cada uma, na música eu vejo poesia, e na poesia eu vejo a música, a musicalidade da palavra, né? Porque a poesia, mesmo quando ela perdeu a rima, ela não perdeu o ritmo, ela não perdeu a musicalidade, aquele encanto, né? Que talvez não seja, não tenha o alcance da música, mas ela tem um encanto muito especial, né? Verdade. As duas. Bom. Bom, vamos para umas perguntas rápidas agora, né? Na segunda parte aí da nossa entrevista. Sua maior realização até hoje? Minhas filhas, tá? Eu tenho 3 filhas que eu consegui, acho que fiz um pouco de coisa certa, né? Que eu consegui que hoje sejam 3 mulheres fortes, corajosas e bem resolvidas, né? É a minha maior realização. O que é escrever para você? É uma necessidade hoje, sabe? É uma necessidade, é um prazer muito grande, é até terapia. Porque quando eu tô com um problema assim, quando eu tô angustiada, quando eu tô sufocada, que eu quero às vezes falar alguma coisa para alguém, ou que eu tô com raiva, eu vou pro computador, eu coloco aquilo numa poesia, acabou, fica ali. Que gênero literário prefere? Poesia, sem sombra de dúvida, poesia, poesia, até de ler, adoro ler poesia, sabe? Né? Um autor de sua preferência? O nosso Machado, né? Machado e Clarice Lispector, os Nossa, dois, sou apaixonada, sabe? Clarice, eu já reli a obra dela, já reli, tá? Assim, muita gente não entende como é que eu gosto tanto. A minha filha, inclusive, fala: mãe, não sei como é que você gosta da Clarice, eu acho ela chatérrima. Ela me pegou na adolescência, depois eu vou falar. E Machado, eu explico por quê. Porque muitos autores dos quais eu gosto, eu sou muito objetiva e às vezes sucinta. Muitos autores eu acho que extrapolam algumas vezes. O Machado não, ele é exato. Pode parecer até pretensão, mas do Machado eu não tiraria nada, nem para mais, nem para menos. Ele consegue ser exato. Ele diz coisas importantíssimas e diz tudo num parágrafo, sem exceder, sabe? Olha, é um dos poucos autores que eu conheço que consegue fazer isso. Verdade. Uma das coisas que nos chama a atenção é que, lendo Machado, é possível termos uma verdadeira leitura do próprio Brasil, né? Da sim. própria sociedade da época, sem tirar
e nem precisar colocar literatura nada. internacional eu já li muito, inclusive como professora de português e inglês, eu fiz literatura comparada, né? Eu sou habilitada a dar aula de inglês e suas respectivas literaturas. Então, eu estudei literatura inglesa e americana. Inglesa, leia-se Shakespeare, né? E americana, Hemingway e uns outros lá. Mas, assim, não me apaixonei por ninguém especificamente, assim. Por exemplo, eu não gosto de Shakespeare, tá? E gosto de alguns autores estrangeiros, assim, mas gosto. Não sou apaixonada por nenhum, não. Um livro inesquecível. Olha, assim, foi um livro que me pegou quando eu tinha 17 anos, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, sabe? Foi aquele livro, acho que foi aquele livro que me fez gostar de escrever, que me fez gostar de literatura e que me fez questionar uma opção de coisas, assim, sabe? E me fez perceber o que você poderia fazer com a linguagem, porque eu acho que a Clarice ela é a maga da linguagem, sabe? Então, o que me marcou foi Perto do Coração Selvagem. Tem algum cantor de sua preferência, um músico que seja seu predileto? Tem muitos, eu gosto de muitos, mas no Brasil, Milton Nascimento, e internacional, Freddie Mercury. Duas excelentes opções. Uma música inesquecível. Chão de Estrelas, né? Silvio Caldas, né? Eu acho que aquilo é um grande poema, né? Assim, atemporal, né? Até hoje ele é bonito, né? Agora, tem muitas outras, mas assim, para mim aquilo é um hino, né? Eu acho que Chão de Estrelas é imbatível. Que bom. Vasilina, quero te agradecer por ter aberto a porta da sua casa para nós, nos receber. Um prazer, uma alegria muito grande. Percebemos o quanto o seu tempo está concorrido hoje. Né? Tem dia que é tão tranquilo. Dá uma dimensão aí de como deve ser o seu dia a dia, né? Com muitas atividades e tudo, e você reservou esse espaço para nos propiciar essa entrevista tão gostosa e tão proveitosa, né? Para os nossos ouvintes, para o nosso público, realmente ter passado tanto desses ensinamentos, da sua experiência, compartilhar essa experiência com todos nós. Se você tivesse de deixar uma mensagem para o nosso público, a palavra está com você para finalizar. Agradecer principalmente você por essa oportunidade aqui muito especial, aos ouvintes da Rádio Letras que tiraram um tempinho para nos ouvir, a toda a equipe da Rádio Letras também que tem feito um trabalho excepcional, né? O que eu diria é o seguinte: leiam mais, né? Continuem lendo, porque eu acho que quem lê, a leitura, ela alarga os horizontes, ela enriquece não só o nosso conhecimento, mas a nossa dimensão dos problemas de vida, né? A leitura é um lazer relativamente barato, você viaja sem sair de casa, a gente se emociona, a gente entristece, a gente chora, a gente se alegra, a gente resolve problemas com um livro. Então, para mim, a leitura é o máximo, porque quem não lê, não pensa bem, não organiza bem o pensamento, não fala bem e não escreve de jeito nenhum, né? Não é isso? Verdade. Então, muito obrigada. Obrigado, Vasilina. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.